3 de dezembro de 2024, não é que foi rápido, o ano voou. Lembra da primeira live que fez esse ano? E olha, começando dezembro, Direitos da Personalidade. Leonardo Estevão de Assis Anini, segunda edição dessa obra, que traz como autor o livre docente, doutor em Direito Civil pela USP, pós-doutorado em Direito Civil pela Max Planck Institut für Auslands- und Privaten, na Alemanha. Gostaram do meu alemão? Tá em dia, hein, Léo? Olha só, pós-doutorado em Direito Penal pela Max Planck Institut, doutorado em Direito Civil pela Albert Ludwig Universität, também na Alemanha, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito pela USP, juiz federal, professor universitário da graduação e da pós-graduação, autor de livros e artigos publicados na área de Direito Civil, Direitos Intelectuais, Direito do Consumidor e Direito Ambiental. Olha só, o Estevão Serafini já está aqui. Eu já achei que fosse o Léo. Vamos esperar o doutor Leonardo Estevão de Assis Anini para falar para a gente o que tem de mais. Olha ele aí. Fala, Léo. O Léo é 2 anos só mais novo do que eu, mas vocês vão ver a capacidade de erudição. Olha só, deixa eu pegar ele aqui. Aqui virtualmente, que vai contar para a gente hoje um pouco sobre essa obra que traz muitas novidades importantes para... Aqui o Léo já chamou também. Léo, já tinha te mandado o convite, só aceitar. Aí, Léo, agora dentro da câmera. Que eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui com o celular. Como eu falava, o Léo é mais novo do que eu, mas essas tecnologias ele ainda não conhece. Pronto, acho que deu certo. Você aqui. só tem que inclinar o telefone, Léo. Deita ele. Você fala, deixar ele em pé? É, porque tá todo mundo te vendo assim, ó. Peraí. Deixa eu dar um jeito aqui. Vai dar certo. Aí, pronto. Tá bom assim? Quase ótimo. Tem uma película aí na nossa frente? Deixa Move ela aí, perfeito, Léo. Deixa eu ver. Vou Aí ter que colocar já ele tá assim. ótimo, Léo. Tá, ok, assim? Maravilhoso, maravilhoso. Pronto. Léo, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Sei que tua vida é corrida, sei de sua paixão pela docência, mas é importante que o Brasil conheça essa obra Direitos da Personalidade. Léo, conta pra gente como é que foi escrever essa obra, por que surgiu a ideia de você escrever essa obra sobre direitos da personalidade especificamente, lembrando que você tem a de Sucessões também, que é uma obra importantíssima do catálogo da editora Foco, mas hoje a gente está aqui para falar de direitos da personalidade. Bom, obrigado aí pelo convite, Léo, né, meu xará. Essa é a segunda edição da obra, né? A primeira edição vendeu muito e eu achei que precisava realmente de a gente fazer uma segunda edição. A temática é uma temática que é um pouco pobre, né? Pelo menos quando eu lancei o livro, ela era bem mais pobre. Hoje a gente tem mais obras que tratam de direitos da personalidade, mas a primeira edição é de 2011. Naquela época tinha pouquíssima coisa sobre direitos da personalidade. Mas por que isso? Porque os direitos da personalidade, esses direitos, diferentemente do restante dos direitos que a gente tem no direito civil, eles não têm origem no direito romano. Então, eles são direitos que vieram depois do direito romano. Lá a gente pode até dizer que no direito romano existiu um embrião desses direitos da personalidade, mas o direito romano não chegou a desenvolver. Na Idade Média também não houve o desenvolvimento desses direitos e a gente vai ter todo aquele processo de codificação na França, na Alemanha, no século XIX e no início do século XX, e esses direitos não foram aparecendo, né? Tanto nessas codificações eles não surgiram. Então, por isso que é importante esse trabalho, né, e a discussão dessa temática, porque se pensarmos no direito civil, no tempo todo, né, de desenvolvimento do direito civil, a gente volta lá na Roma Antiga, esses direitos são muito recentes. E como são direitos relativamente recentes, né, a gente pode assim dizer, o que acontece é que tem uma quantidade menor de trabalho. Então, se eu imaginar aí um trabalho sobre
trabalho sobre obrigações, a gente vai ter, sei lá, 2.000 anos de estudo. Agora a gente não vai ter esse tempo relacionado com o direito da personalidade. Esses direitos, para a gente, então, eles vão começar a ter maior importância a partir da Segunda Guerra Mundial, porque a gente teve lá os problemas, né, o Holocausto nazista, e aí se começou a pensar mais na dignidade da pessoa humana. Então aí as constituições começaram a trazer a dignidade da pessoa humana e, correspondentemente, a gente tem nos códigos civis que surgiram depois, né, da Segunda Guerra, esses códigos civis eles começaram a trazer um trecho tratando de direitos da personalidade. Alguns autores eles vão, inclusive, falar que devia existir um livro inteiro. Então, como a gente tem livro de coisas, livro de sucessões, a gente deveria ter um livro inteiro de direitos da personalidade. Mas até onde eu conheço, não tem nenhum código civil que já tenha um livro inteiro de direitos da personalidade, mas deveria existir. A temática está na parte geral do nosso código, mas não é um tema de parte geral, é um tema que deveria ter um livro especial e aberto. Se a gente for analisar o Código de 2002, que foi o código que trouxe esses direitos aí, que acabou positivando os direitos da personalidade, a gente vai ter a matéria bem lá no comecinho, nos artigos 11 até o artigo 21, então é um trecho bem curto que trata desses direitos, mas talvez o mais adequado fosse colocar esses direitos depois da parte geral e a gente abrir um livro inteirinho sobre direitos da personalidade. Mas, como eu disse, ainda não tem nenhuma codificação que avançou desse jeito. E talvez a gente vai precisar de mais tempo para conhecer melhor esses direitos, desenvolver eles melhor na doutrina e na jurisprudência, para que a gente possa, de repente, lá no futuro, ter um livro especial sobre direitos da personalidade. Ô, Léo, diga. Continua, não quero te interromper, não, por favor, continua. E como a parte que a gente tem da matéria ela é bem curtinha no código, e a coordenação do código foi do Miguel Reale, muita gente criticou o Miguel Reale, né, falando, olha, mas deviam ter trazido um desenvolvimento maior dos direitos da personalidade. Mas aí o Miguel Reale diz, olha, justamente por ser uma matéria mais nova, menos desenvolvida, o nosso objetivo não foi regular essa matéria de forma minuciosa, mas sim trazer normas um pouco mais genéricas, e essas normas genéricas aí a jurisprudência e a doutrina podem trabalhar em cima delas e desenvolver esse. Tá? Então, essa aqui, é por isso que a gente tem poucos artigos da matéria. De qualquer maneira, as codificações no direito civil moderno, né, hoje não se discute mais se esses direitos são direitos subjetivos. Eles são, sim, direitos subjetivos, mas, lógico, eu não posso comparar um direito da personalidade com um direito de propriedade, que também é um direito subjetivo. Então, essa foi uma discussão que existiu, né, no livro também trata dessa discussão, se esses direitos seriam direitos subjetivos, mas isso já foi ultrapassado e hoje não se discute, e a gente sabe que então são direitos subjetivos que decorrem da própria Constituição. Se a gente abrir lá a Constituição, a gente tem a dignidade da pessoa humana. Como eu disse, a dignidade da pessoa humana ela foi reconhecida por uma ampla gama de constituições mais modernas, e hoje a gente diz que os direitos da personalidade, apesar de eles estarem dentro do âmbito do direito civil, então a gente não vai confundir direito da personalidade com direito constitucional, com direito fundamental, com direitos humanos, né? Apesar de muitas vezes isso acontecer, então às vezes eu participo de banca de mestrado, de doutorado, e a gente vê que a pessoa fez a pesquisa, mas ela não conseguiu perceber a distinção. Mas, então, como eu disse, apesar deles decorrerem da dignidade da pessoa humana, o que acontece é que esses direitos, eles estão no âmbito do direito civil. Então, eu vou dizer que o fundamento desses direitos é o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, mas eles são regulados aí pelo direito civil. Então, é uma matéria que, de certa maneira, ela tangencia, vamos dizer assim, o direito constitucional, e até na época, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, como eu sou juiz federal, eu achei interessante estudar algo do direito civil que tangenciasse o direito constitucional. Então,
hoje no direito civil, em razão desses direitos, a gente acaba separando, vamos dizer assim, duas amplas áreas do direito civil. Existe uma área que a gente fala que é direito privado patrimonial e existe o direito privado existencial. Até quando eu fui fazer a livre docência, porque aí depois eu escrevi um outro trabalho sobre direito à imagem, e na livre docência eu tinha que escolher se eu ia apresentar meu trabalho sobre direito privado patrimonial ou direito privado existencial. E aí, como era um trabalho a respeito de imagem, logicamente caiu no direito privado existencial. Então, depois dessa, é feito no livro uma introdução histórica, explica tudo isso, e depois a gente passa a fazer uma análise da classificação, então analisa-se a classificação, analisa-se os objetos, titulares desses direitos. Eu faço essa distinção que eu já mencionei a respeito entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da personalidade. Essa distinção aí, como eu mencionei, é uma distinção que causa muito problema tanto na doutrina como na jurisprudência. E depois de ter feito tudo isso, analisada a questão bastante relevante também da possibilidade de pessoa jurídica vir ou não a ser titular de direito da personalidade, aí eu passo a analisar as características dos direitos da personalidade. Então, esse é um outro ponto do trabalho. Eu costumo dizer, até em mestrado e doutorado que trabalha com esse tema, é que não adianta a gente querer, por exemplo, pesquisar direito à imagem, proteção de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ou intimidade, dignidade da pessoa humana, já pulando para o que a gente chamaria de direito especial da personalidade. A gente tem que ter como se fosse uma teoria geral dos direitos da personalidade primeiro, que é o que esse livro, numa primeira etapa, faz. Ele traz toda uma teoria geral do direito da personalidade, e depois dessa teoria geral do direito da personalidade, que a gente compreendeu como esses direitos funcionam, é que a gente pode esses outros direitos, né? Que eu tenho certeza que você já fez, eu já vi, né, várias lives sobre outros direitos aí, né? Por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Acredito que imagem, biodireito, né? Isso também inclui direitos da personalidade. E então não dá para a pessoa simplesmente já falar assim, eu vou estudar tal tema, mas ele não tem a fundamentação, né? E aí aqui, entre essas características que esses direitos apresentam, a gente passa para o artigo 11. O artigo 11 do Código Civil, ele traz algumas características, mas também é um artigo que ele não é muito amplo, ele deixa várias características que a doutrina considera de lado, ele vai simplesmente falar de intransmissibilidade, de renunciabilidade, né, que esses direitos não podem sofrer limitação voluntária, isso está no artigo 11 do Código Civil, mas na doutrina se considera que existem outras características, muitas outras características, e então o livro ele vai analisar essas características pontualmente. Então é feita uma análise, diria, aprofundada aí dessas características, eu poderia, algumas delas geram muito problema, e inclusive são temas recorrentes na temática que envolve outros direitos especiais da personalidade. Então, imagina, eu vou discutir imagem, aí eu vou discutir se a imagem ela tem um caráter patrimonial ou não. Isso é uma questão recorrente, né? A gente sabe que se eu analisar as características, entre essas características vai se dizer que o direito da personalidade ele é extrapatrimonial. Mas aí como é que eu vou conciliar essa característica extrapatrimonial do direito da personalidade com a utilização da imagem? A gente sabe que a imagem, ela via contratos, muitas vezes a pessoa ganha, né, rios e rios de dinheiro com a utilização da imagem, mas esse direito não é um direito extrapatrimonial. Outra questão que se pode levantar, a pessoa ela vendeu a imagem, né, muitas vezes a gente fala que vendeu a imagem, ela cedeu a imagem, o que aconteceu exatamente com a imagem? Cedeu a imagem. Oi? Cedeu a imagem.
cedeu a imagem, mas o ponto é até que ponto a gente pode ceder a imagem, né? A imagem, ela... Limites, né, dessa sessão, né? Exatamente. E aí esse é um ponto importantíssimo para a gente estudar, né? A extrapatrimonialidade desses direitos. Então, num primeiro momento, lá no passado, se dizia, olha, esses direitos não são patrimoniais, então eu não posso ter ganhos com esse direito. Hoje não, hoje a gente sabe que, dependendo do direito da personalidade, é possível sim, né, ter ganhos com ele. Até se a gente imaginar um contrato que é feito num programa igual o Big Brother, né? A pessoa acaba vendendo não só a imagem, mas ela acaba vendendo intimidade, de repente vida privada. Então, tem vários pontos aí que tem que ser levados em conta. Então, extrapatrimonialidade é um tema que é bastante tratado no livro. A gente também trata da indisponibilidade, né? Estou dando aqui só alguns exemplos, e aí na questão da indisponibilidade existe essa questão da cessão da imagem. Eu posso pensar também em doação de órgãos, aí a gente já está em biodireito, saber até que ponto um órgão que faz parte da pessoa ele pode ser cedido ou não. Então, tudo isso trabalha com a indisponibilidade. A gente hoje em dia diz que essa indisponibilidade era uma indisponibilidade relativa, mas no passado já se discutiu muito, existe disponibilidade, não existe disponibilidade desses direitos. Outro ponto, só para a gente falar um pouquinho dessas características, né, e também para a gente não se alongar muito, né, que é uma live um pouco mais curta aqui, mas a imprescritibilidade. Então, é muito comum a gente encontrar lá um tribunal falando, olha, dano moral está relacionado com o direito da personalidade. Então, se está relacionado com o direito da personalidade, é imprescritível. Se é imprescritível, houve uma violação da imagem. A violação da imagem, então, não tem prescrição, né? Isso é um raciocínio que a gente tem que compreender. De onde veio isso e se isso está correto. O que acontece é que o direito da personalidade em si, a imagem, ela não prescreve. Se houver uma violação hoje, uma violação... Só porque alguém tirou uma foto sua, não significa que daqui a 5 anos ele pode tirar a foto de novo. Né? Eu tirei uma foto da pessoa numa praça sentado, né? E passou o prazo, ninguém reclamou, ficou por isso mesmo. Não significa que daqui a 5 anos essa mesma foto pode ser tirada. O que aconteceu com o primeiro caso é que passou o prazo prescricional de uma eventual indenização por dano moral. Então, a pessoa não pode mais cobrar dano moral daquela foto que foi tirada. Mas se foi tirada uma outra foto depois, pode-se cobrar, né, pode-se ajuizar uma ação pedindo dano moral. Então, tem que se compreender bem o que significa essa imprescritibilidade. Então, não existe imprescritibilidade do direito em si, né, mas existe a imprescritibilidade da pretensão de cobrança de uma indenização. Então, a pretensão de cobrança de uma indenização é possível, sim, que ocorra, né, daria uma prescrição de 3 anos. Esse também é um assunto muito problemático, que há muita dificuldade de compreensão. E, por fim, depois no final do livro, e aí isso daí já é uma novidade dessa segunda edição, na primeira edição não existia, eu trato dos direitos especiais da personalidade. Então, aí a gente vai analisar cada um desses direitos seguindo a ordem do Código. Então, a gente trata, né, de disposição do corpo, integridade física, questão relacionada à cirurgia, adequação de sexo, por exemplo, que é muito discutida na atualidade, tratamento médico de risco, direito ao nome, palavra, imagem, vida privada, intimidade, proteção de dados. Então, a gente acaba fazendo um apanhado geral dos direitos da personalidade, mas aí, nesse caso, especificamente, dos direitos especiais da personalidade. Né? Eu não estou fazendo, na parte final do livro, a gente não está mais numa teoria geral dos direitos da personalidade, mas sim a gente passa a analisar cada um dos direitos da personalidade especificamente, seguindo, né, de certa maneira, a ordem que o código vai apresentando esses códigos. Então, é uma obra muito interessante para a pessoa que quer conhecer melhor a teoria geral desses direitos da personalidade e, no final do livro, compreender um pouquinho melhor os direitos da personalidade que são apresentados no código, os direitos especiais da personalidade que são apresentados no código. Então, assim, eu procurei dar uma visão geral maravilhosa.
20 minutos, né? Mas tem muito conteúdo, e aí a gente tenta fazer em 20 minutos, mas realmente é complicado, né? Ô, Léo, mas é exatamente isso. É dar para o nosso leitor, para o nosso interessado, né, que nos ouve pelo Spotify, pela Amazon, pela Martins Fontes, reprises aqui no YouTube, a ideia e a dimensão da obra. E, assim, tem aqui no prefácio da doutora Odete Queiroz uma parte que muito me chama a atenção sobre a sua obra, né? Primeiro que todos puderam perceber, assim, aqui, a qualidade sua síntese, do seu resumo, da profundidade, da sua preocupação em trazer os principais pontos. E ela fala assim, e eu concordo muito com ela, abre aspas, com um estilo claro, o autor aponta o grande destaque dessa categoria de direitos no momento atual, o que levou à necessidade de uma releitura do direito civil decorrente do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional fundamentado da nossa República, tendo havido, conforme afirma, uma verdadeira constitucionalização do direito civil. Ou seja, Léo, eu arrisco dizer que é a melhor obra sobre os direitos da personalidade hoje no Brasil. E aqueles que queiram conhecer um pedacinho um pouco mais antes mesmo de comprar, lá no site da Foco conseguem baixar aquilo que a gente chama de degustação, ou seja, o sumário, que traz aqui todos os pontos que você traz da sua obra com 237 páginas e os primeiros capítulos, os primeiros parágrafos de cada um dos capítulos, ou seja, uma oportunidade única de se conhecer a obra, além da sua apresentação, mas também lendo ali os trechos. Léo, para a gente fechar aqui com chave de ouro esse encontro, nos tribunais, o que mais se discute hoje? A gente vê muita coisa de direito digital, mas eu imagino que nos tribunais isso ainda leve um tempo para ter uma maturação. Hoje, qual que é o principal ponto de debate sobre os direitos da personalidade? Tem algum tema que seja assim, nossa, isso está toda hora sendo decidido, sendo debatido? Não, assim, na minha visão, existe discussão a respeito desses vários direitos especiais da personalidade, e, lógico, isso está associado com essa teoria geral. Então, hoje, a gente tem muita discussão sobre biodireito, são direitos da personalidade, discussão sobre corpo, né? Existem vários pontos aí. Imagem, por causa da internet, às vezes discussão relacionada a ofensas na internet, aí a gente já está pensando em honra, né? Honra também faz parte aí dos direitos da personalidade. E, por fim, agora já mais recentemente, a gente tem a proteção de dados. Então, hoje em dia, nos tribunais é recorrente a matéria. Todos esses direitos da personalidade, lógico, pode parecer um pouco mais, um pouco menos, mas todos eles são discutidos nos tribunais. E, como eu disse, para se entender e para ter uma discussão minimamente razoável, você tem que se conhecer essa teoria geral. Sem ela, às vezes as discussões são infrutíferas. Ou seja, o livro é essencial, fundamental para quem está advogando na área, para que tenha aí a base teórica, argumentativa para as boas peças, né, Léo? E assim, inclusive em muitas universidades, quem faz mestrado, doutorado, é um livro que é tido aí como obra, né, como dizer assim, obra de cabeceira, né? A pessoa vai fazer um trabalho sobre direito da personalidade, o professor fala, olha, primeiro, antes de você fazer esse trabalho, tem que ler essa teoria geral para você errar menos, né, na hora de fazer a dissertação. Maravilha. Léo, só posso agradecer a sua atenção, dedicação, preocupação em montar essa apresentação dinâmica de 20 minutos e desejar que a obra traga aí desdobramentos maravilhosos em novas edições, que venda muito, que chegue a todos, seja na versão física, seja no e-book, Amazon ou Pearson, bibliotecas virtuais, ou seja, que ganhe o mundo através das plataformas e se valendo da sua qualidade de autor. Muito obrigado, Léo. Fica aí meu agradecimento, né, a você, Léo, a Roberta, a editora Foco, e a editora Foco está de parabéns porque não somente publica livros aí que vendem muito, mas também livros que têm bastante informação teórica que a gente precisa, porque não adianta nada a gente ter uma editora que só vende manuais, e manuais onde se ganha muito dinheiro, mas a editora ela não oferece espaço para obras doutrinárias, teses e tudo mais. E eu acho que a editora Foco ela tem esse diferencial. Ela não só se preocupa em vender livros para concurso, manuais para graduação e tudo mais, mas eu acompanhando o site,
e Instagram, eu vejo que a editora, dia após dia, ela publica várias teses, várias dissertações, então isso é um motivo de orgulho e a gente tem que aplaudir, graças a Deus, no Brasil temos editoras que fazem isso. Parabéns aí a todos da editora. Muito obrigado. Ô, Léo, mensagem final, você lembra do seu cupom de desconto? Zanini20, Uau, é isso? muito bem, Léo. Zanini20, para quem quiser comprar no site da Foco com 20% de desconto, corre lá, garante o seu, não tem prazo de validade. Com o Zanini20 você leva o direito da personalidade, também sucessões e acima de 190 o frete é grátis. Léo, Deus lhe pague. A todos que nos acompanharam aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Olha lá, a Kátia está falando, Zanini20, isso aí, Kátia. Obrigado. Eu só não lembro se é isso, se é maiúsculo, acho que é tudo Zanini maiúsculo. O site aceita as duas versões. Maiúsculo ou minúsculo, então já está esclarecido aí. Então tá certo, um abração e até a próxima, quem sabe próximos livros. Muito breve, se Deus quiser, estamos esperando. Obrigado, Léo. Forte abraço. Valeu.